tarde, pessoal. Hoje vou demonstrar para vocês a utilização, criação de alarmes e envio de e-mail na IHM Delta. Vamos mostrar aqui no vídeo como criar um alarme, como configurar as questões de envio de e-mail e também como configurar para acesso ao software VNC Viewer, que é o software utilizado para espelhamento da tela da IHM. Em caso de dúvidas em relação a esse vídeo ou a qualquer outro vídeo, podem entrar em contato pelo e-mail kelvin@varesistemas.net ou pelo telefone 12 98878 5721. Vamos aqui utilizar o software do G-Screen de programação da IHM. A versão mais atual, que é a versão 1.4, tá? Vocês conseguem encontrar no G-Installer. Com o software aberto, vamos abrir um novo programa. Escolher o modelo da IHM. Aqui eu vou escolher o modelo da IHM a qual nós temos na bancada, tá? Que é a DOP 107EV. Vou deixar nomeado aqui como teste e-mail. No tipo de comunicação, eu vou utilizar comunicação internet, tá? Aqui a gente está utilizando o modelo de CLP da linha AS200. Então vamos deixar o driver Delta AS Series PLC TCP. Aqui a gente vai colocar o IP, o qual se encontra no CLP, que é 192.168.685. Aqui na definição de IP da IHM, a gente vai selecionar Overwriter IP e deixar selecionado a busca automática de IP também, tá? Com isso a gente vai finalizar. E aqui nós temos a tela da nossa IHM. Para iniciar, a gente vai vir aqui em configurações e SMTP. Aqui é onde a gente vai fazer a configuração para que a nossa IHM esteja conectada e habilitada para envio de e-mails, tá? Então aqui a gente vai habilitar o e-mail host. Aqui a gente tem a parte do address server, o qual a gente tem que colocar. Como que a gente encontra isso daqui, tá? A gente vai precisar criar um e-mail, né, vamos dizer assim, como se fosse o e-mail da IHM, para que a IHM consiga encaminhar o alarme ou o acionamento de determinado botão que você deseja. Tá? Com isso, a gente vai vir direto aqui na busca da internet primeiro, tá? A gente vai pesquisar por SMTP Gmail Address, que é o Gmail qual eu utilizei de criação para uso na minha IHM. Então vamos copiar o SMTP de uso, abrir o software da minha IHM novamente, configurações, SMTP, habilitei e vou copiar aqui. A porta a qual a gente vai utilizar, podemos selecionar aqui a parte de transmissão, utilizar a porta 465, ou também podemos utilizar a porta 587, tá? Que são as portas relacionadas ao address do SMTP, o qual a gente precisa utilizar. Aqui nós iremos colocar o e-mail o qual nós iremos fazer uso, tá? Então aqui eu vou colocar um e-mail qual foi criado para uso, que é o técnica. Bom, repetindo aqui, tá? O e-mail que a gente criou foi o técnica vale9@gmail.com. Aqui a gente precisa colocar uma senha. Qual que seria essa senha? Aqui que está o segredo, o qual a gente vai revelar para vocês, que habilita a utilização dessa função da IHM, que é o envio de e-mail. Se você não realizar isso que eu vou mostrar para vocês, a IHM não vai fazer o envio desse e-mail de alarme. Tá? Então, voltando aqui para a nossa página na internet, a gente vai buscar o Gmail. Vamos entrar aqui na nossa conta do Gmail. Vamos vir em segurança. Aqui em segurança, a gente vai ver que temos a parte de duplicação aqui, ó, verificação em 2 etapas, ela está desativada. A gente vai precisar ativar essa verificação em 2 etapas, então eu vou selecionar
começar. Vai me pedir a senha, então é a senha qual eu coloquei no meu e-mail. Vou avançar. E aí, com isso, ele vai pedir o contato telefônico para que eu consiga receber um código de login, tá? Aqui eu vou colocar o nosso e vou selecionar avançar. Com isso eu vou aguardar o código chegar aqui pra gente. Com códigos em mãos, a gente vai digitar e vamos avançar. Após a ativação em 2 etapas, tá? A gente vai voltar aqui na questão de verificações em 2 etapas. Vamos vir aqui na parte de baixo, onde a gente vai criar senhas de app. Eu vou selecionar senhas de app e vou criar um app de uso, qual eu vou fazer na minha IHM. Então eu vou criar aqui como top 100. Vou selecionar criar e vai me aparecer a senha. Essa é a senha qual eu tenho que utilizar naquela questão de configuração dentro da minha IHM. Então eu vou selecionar, vou copiar, vou concluir. Após a conclusão aqui dentro da minha parte de e-mail, volto para a minha IHM e colo aqui na minha parte de senhas que vai me pedir. Com isso eu seleciono OK, tá? Vou voltar aqui nas configurações, tá? Para que eu possa mostrar para vocês também a parte de habilitar o uso do VNC Viewer, tá? Então a gente vai selecionar a parte de Remote Desktop aqui e selecionar VNC Viewer para uso. Aqui você vai pôr a senha qual você deseja, né? A qual qualquer pessoa que vá a vir fazer acesso ao espelhamento da IHM tenha que ter essa senha para que tenha acesso. Sem essa senha você não vai ter o acesso. Então vamos deixar como 1, 2, 3 e 4. Selecionamos OK. Com isso, a gente fez toda a questão de configuração de envio de e-mail e também a configuração de uso do VNC Viewer. Aqui a gente vai criar alguns botões para a gente poder simular os alarmes, tá? Então vou criar um botão no state, vamos criar aqui com as memórias internas da IHM, tá? Então aqui nesse exemplo a gente vai demonstrar com memórias internas. Mas com o uso do CLP você pode utilizar para uma saída que seria o Y0 do CLP Delta ou qualquer outro tipo de utilização também, tá? Então aqui a gente vai criar questões do botão. Botão para 0 e botão para 1. Aqui eu vou criar mais uns 3 botões desses, só que eu quero a sequência de M0, M1, M2, M3 e M4. Tá? Ao invés de eu ter que recriar todo o botão novamente, eu posso selecionar o botão com o botão direito, vir em Duplicate e selecionar aqui se eu quero colunas, se eu quero linhas e assim por diante. Então eu vou deixar aqui, como eu falei que eu vou criar mais 3, aqui está o valor de 2, tá? Por que seria 2? 2, o primeiro que está selecionado aqui já é esse botão que a gente já criou. Então o 2 aqui ele iria criar apenas mais 1. Aqui eu crio mais 2, aqui eu crio mais 3 lateralmente com esse meu botão. Após isso eu seleciono OK, eu tenho os meus botões criados exatamente idênticos ao meu primeiro, porém com a diferença da variável que eu estou utilizando. O primeiro é M0, o segundo é M1, o terceiro é M2 e o quarto M3, tá? Então ele vai sair sempre em sequência da variável a qual você criou no seu primeiro botão, na sua primeira lâmpada e assim por diante. Então aqui está selecionadas as nossas questões do botão. Tá? Vou criar aqui agora uma demonstração em questões de alarmes. Tá? Então a gente vai vir aqui na parte de Data Manager. Vou selecionar aqui as questões de alarmes e vou colocar um alarme do momento, que é para a gente também poder enxergar dentro da nossa IHM. Então como eu tenho 4 botões, eu vou criar 4 carinhas desse daqui, selecionar.
e vou colocar a variável a qual eu quero fazer a leitura do meu alarme, M0. Aqui está uma coisa interessante, que se eu deixar ele em off, quando o meu botão de M0 estiver em off, esse cara vai ficar transparente. Quando ele for selecionado, esse cara aparece para a gente, então é uma coisa interessante para a gente fazer o uso, tá? Bom, com isso eu vou criar mais alguns caras desse. Ao invés de utilizar lateralmente, agora eu vou utilizar eles um em cima do outro. Assim eles já saem alinhados. Porém, a diferença dos botões para esse cara aqui é que, como vocês podem ver, as variáveis não saem em sequência. Então aqui eu vou fazer a alteração das variáveis. Então, M1, M2 e M3. Bom, aqui a gente já conseguiria visualizar o alarme acontecendo na tela da nossa IHM. Tá? Agora a gente vai criar realmente os nossos alarmes. Então eu venho aqui na parte de Data Manager, Alarm Settings, e vou abrir a tela de configuração e criação dos nossos alarmes. Com essa tela aberta, a gente vai criar o nome do nosso alarme. Tá? Então vamos colocar, por exemplo, acionamento de memória M0. Aqui eu vou copiar e vou somente mudar para memória M1. Aqui vai ser M2 e aqui vai ser M3, somente para a gente poder identificar o acionamento de alarme referente aos botões criados. Uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção quando vai criar um alarme na IHM da Delta é selecionar essa parte de alarmes address contínuos. Assim que eu selecionar, ele vai me abrir a opção de colocar os endereçamentos. E eu posso escolher se esse meu endereço vai ser uma bit ou se vai ser uma word. Tá? Se eu não tiver selecionado, eu vou ter que criar a parte de monitoramento address aqui com a criação de um address settings. Tá? Então selecionei, venho aqui, vou colocar as variáveis a qual eu criei no botão. Então M0, M1, M2 e M3. Com isso daqui, a gente configurou toda a questão do nosso alarme. Agora vem a questão do envio do nosso e-mail. Arrastando aqui para a nossa direita da IHM, a gente vai ter a questão de e-mail, né? Então seleciono, aqui vai ser o nosso recipiente, quem vai receber essa nossa mensagem de alarme, tá? Eu vou colocar o nosso e-mail profissional aqui, né, que é o kelvin@valesistemas.net, o mesmo que vocês podem utilizar para tirar dúvidas, tá? Aqui temos a opção de, junto do alarme, a IHM também enviar um print da tela a qual a gente criou. Então eu vou selecionar porque eu também quero receber esse print. E aqui nessa parte em branco, a gente vai conseguir escrever aquilo que a gente quer que, quando der aquele alarme, chegue no e-mail do responsável ao qual eu quero que receba esse alarme, tá? Então vamos colocar a mesma coisa que estava em relação aos alarmes lá. Então acionamento de memória M0, favor verificar máquina, e vou dar um OK. Para os demais eu vou fazer a mesma coisa, tá? Então eu vou só copiar aqui e fazer a alteração nos outros. Se eu quiser que o primeiro alarme chegue para o e-mail do kelvin@valesistemas.net, por exemplo, e esse segundo alarme chegue, por exemplo, para o suporte@valesistemas.net, eu também posso fazer dessa forma aqui. É simplesmente colocar o e-mail qual eu quero que receba esse alarme, tá? Então vou colocar o print da tela e aqui eu vou colocar a mensagem de M1 para mandar para o nosso suporte. Nos outros aqui, tá? Eu só vou replicar. Então, vou colocar M2. Vou colocar aqui somente o kelvin@valesistemas.net, que é para poder mostrar para vocês dentro do e-mail também. Tá? Aqui eu vou alterar para M3. Vou colocar também o kelvin@valesistemas.net. Selecionar o print. OK.
Só verificar aqui, coloquei como print também. Após isso, eu posso vir na parte de download e descarregar esse programa para minha IHM. Então vamos descarregar o programa para a nossa IHM. Então vem download, ela achou o IP da nossa IHM. Eu vou selecionar. Assim que a gente enviou esse programa para a nossa IHM, eu vou vir aqui no nosso VNC Viewer, o qual você pode baixar diretamente da internet. Aqui eu já estou logado, tá? Mas eu vou sair desse cara aqui. Então quando você abrir, vai abrir tudo em branco. Você vai colocar o IP da sua IHM, 192.168.168. Vai dar um Enter. Ela vai procurar a comunicação. Assim que ela achar, ela vai pedir a senha. Você tem a opção de colocar a senha e toda vez que você for acessar pedir a senha, ou você pode lembrar senha. Eu vou colocar para toda vez a gente pedir senha. Então eu vou colocar a senha que a gente colocou lá na nossa IHM. 1, 2, 3, 4. Dei um Enter, espelhou a tela da nossa IHM. Então a mesma IHM que eu estou aqui na nossa bancada, vocês estão vendo o acionamento dela aqui pela nossa tela de espelhamento. Assim que eu selecionar o M0, vocês vão ver que ali em cima apareceu a parte de alarme e vai aparecer para a gente o alarme, o acionamento de M0, por exemplo. Assim que eu soltar, selecionar novamente, ele some. Aqui o nosso botão de M1 também, assim que eu aciono, ele vem o acionamento de M1. Eu vou deixar o alarme passar um pouco ali para vocês verem que dá a diferença de M1 para M0 realmente conforme a mensagem a qual a gente colocou no alarme, tá? Então, acionamento de memória M1. Certo? Vou selecionar aqui também. E aqui também, tá? Vou acionar todos eles aqui para que dê o alarme para a gente. Então a gente tem o acionamento de M0, acionamento de M1 e assim por diante. Com isso, eu vou abrir o nosso e-mail aqui agora, tá? Para que vocês verifiquem que realmente foi enviado. Então aqui no nosso e-mail, provavelmente a gente tenha que vir aqui na nossa parte de spam. Selecionei a parte de spam, temos aqui o e-mail qual a gente criou, que é o tecnicavale9@valesistemas. Ele mandou para mim às 5h34, acionamento de memória M0, favor verificar máquina. Às 17h35 tivemos o acionamento de M2, favor verificar máquina, M0 verificar máquina e M3 verificar máquina. Além disso, em qualquer uma desses e-mails que chegou para a gente vai selecionar a parte de alarme PNP. A imagem a qual baixou para a gente foi exatamente da tela. Se acaso o nosso alarme tivesse passado um pouco mais rápido aqui, ele estaria aparecendo para a gente aqui o alarme qual apresentou também, tá? Então, além do print da tela que pode ser enviado, ele envia o e-mail diretamente para a gente, tá? Então, eu espero que com esse vídeo eu possa ter ajudado vocês em relação à configuração tanto de alarme para a criação e para essa questão de configuração de e-mail, que é uma coisa que bastante gente fala, mas não é demonstrado, tá? E não esquece dessa questão de habilitar essa parte de duplicação de tela aqui, tá? Porque se vocês não fizerem essa parte de verificação em 2 etapas, você não vai conseguir enviar o e-mail. Então, você criou o e-mail para a sua IHM, você vai vir em seguranças e vai habilitar a verificação em 2 etapas. Fico à disposição para qualquer dúvida.